Vamos iniciar a correção das atividades do Plano de Estudo Tutorado, volume 6, semana 2. E o assunto estudado durante esta semana foi a equação polinomial do segundo grau incompleta. Essa semana nós estudamos a equação faltando o termo c, ou seja, a equação do tipo ax² mais bx igual a zero. Equação quadrática ou equação polinomial de segundo grau, na forma ax² mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero. Quando a equação do segundo grau é incompleta, com b diferente de zero e c igual a zero, a equação se reduz à forma ax² mais bx igual a zero. Nesse caso, fatoramos a equação colocando x em evidência, para obter x, que multiplica ax mais b, igual a zero. Quando o produto entre dois números reais é igual a zero, pelo menos um dos fatores tem que ser igual a zero. Portanto, da última igualdade se conclui que x é igual a zero ou ax mais b é igual a zero. Com isso, segue que a equação quadrática tem duas raízes reais, x' igual a zero e x duas linhas igual a menos b sobre a. Se ax mais b é igual a zero, o b positivo passa para o segundo membro negativo. O a está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. Então, x duas linhas é menos b sobre a. Observe o exemplo abaixo de como resolver a equação 2x² mais 3x igual a zero, na qual a é igual a 2, b é igual a 3 e c é igual a zero. Lembrando que x² é x multiplicado por ele mesmo. Nós podemos observar que a letrinha x apareceu nos dois termos dessa equação. Então, nós vamos colocar o x em evidência. Tirando o x, vai sobrar o quê? 2x mais 3. Então, x que multiplica 2x mais 3 é igual a zero. Igualando x a zero e 2x mais 3 a zero, nós já encontramos a primeira raiz, que é zero. 2x mais 3 igual a zero. Passando 3 para o segundo membro, ele é positivo, ele passa negativo. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. Então, a resposta, conjunto solução, que é o conjunto que contém as raízes da equação, é 0 e menos 3 meios. Atividade 1. Explicite o valor dos coeficientes a, b e c nas equações de segundo grau abaixo e apresente o conjunto solução de cada uma das equações dentro do conjunto dos números reais. Na letra A, 3x² menos 15x é igual a zero. Então, observando essa equação, nós vemos que o A é igual a 3, o B vale menos 15 e o C vale zero. Então, o que é x²? É x multiplicado por ele mesmo duas vezes. E o 15? Eu posso dizer que menos 15 vai ser igual a quê? A 3, que é o fator comum, vezes menos 5. Positivo vezes negativo, negativo. 3 vezes 5, 15. Então, o que eu vou colocar em evidência? 3x. Tirando 3x, vai sobrar x menos 5. Então, fatorando, nós vamos ter 3x, que multiplica x menos 5, igual a zero. Igualando 3x e x menos 5 a zero, 3x igual a zero. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. E 0 dividido por 3 é igual a zero. 5 negativo passa para o segundo membro positivo. Então, no conjunto solução, nós teremos as raízes 0 e 5. Na letra B, x² menos 2x igual a zero. Nessa equação, o A vale 1, o B vale menos 2 e o C vale zero. Bom,
que é x ao quadrado? É x multiplicado por ele mesmo. Colocando x em evidência, nós vamos ter x que multiplica x menos 2 igual a zero. Igualando cada uma das partes a zero, x igual a zero e x menos 2 igual a zero. 2 negativo passa para o segundo membro positivo. Conjunto solução, nós contém as raízes 0 e 2. Continuando na letra C, menos 3x ao quadrado mais x igual a zero. Nessa equação, o A vale menos 3, o B vale 1 e o C vale zero. O que é x ao quadrado? É x multiplicado por ele mesmo. Colocando x em evidência, nós teremos x que multiplica menos 3x mais 1. Igualando cada parte a zero, nós já encontramos a primeira raiz, x igual a zero. E menos 3x mais 1 igual a zero. Passando 1 para o segundo membro, ele é positivo, ele passa a negativo. Para eliminar o negativo do primeiro membro, nós multiplicamos a equação por menos 1. Multiplicar por menos 1 significa trocar os sinais. Onde tem menos, eu coloco mais. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. Logo, o conjunto solução contém as raízes 0 e 1/3. Na letra D, x ao quadrado menos 3x igual a zero. O A vale 1, o B vale menos 3 e o C vale zero. O que é x ao quadrado? É x multiplicado por ele mesmo. Colocando x em evidência, nós teremos x que multiplica x menos 3 igual a zero. Então, igualando cada um dos termos a zero, x é igual a zero e x menos 3 também é igual a zero. 3 negativo passa para o segundo membro positivo. Logo, o conjunto solução tem as raízes 0 e 3. Na letra E, 2x ao quadrado igual a menos 4x. 4x ele é negativo, ele passa para o primeiro membro positivo, só para preparar a equação e encontrar o valor dos coeficientes. Logo, A é igual a 2, B igual a 4 e C igual a 0. O que é x ao quadrado? É x multiplicado por ele mesmo. E 4 é 2 vezes 2. Então, o que nós temos como fator comum? 2x. Colocando 2x em evidência, nós teremos 2x que multiplica x mais 2 igual a 0. Igualando cada parte a 0, 2x igual a 0. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. E 0 dividido por 2 é igual a 0. E x mais 2 igual a 0. 2 positivo passa para o segundo membro negativo. Então, x é igual a menos 2. No conjunto solução, nós temos as raízes menos 2 e 0. Atividade 2. Uma fábrica cortou 3 peças de granito em formato de quadrado, com um lado medindo x metros e uma peça retangular em que uma de suas dimensões mede 3 metros e a outra tem a mesma medida do lado das peças quadradas, conforme indicado na figura abaixo. Então, nós temos 3 quadrados de lado x e um retângulo de dimensões 3 por x. Letra A. Qual é a expressão algébrica que fornece a medida do perímetro de cada peça quadrada em função da medida x? Bom, então primeiro, o que é perímetro? Perímetro é a soma das medidas dos lados do polígono. Então, agora eu quero o perímetro de cada uma das peças quadradas. A peça quadrada tem lado medindo x. 1x mais 1x, 2x, mais x, 3x, mais x, 4x. Logo, o perímetro do quadrado é igual a 4x. Letra B. Qual é a expressão algébrica que fornece a medida da área de cada peça quadrada em função da medida x? Lembrando que a área do quadrado é a medida do lado ao quadrado e o lado mede x, então a área é igual a x elevado ao quadrado. Letra C. Qual é a expressão algébrica que fornece a medida do perímetro da peça retangular
em função da medida x. Lembrando que essa peça retangular tem 2 lados medindo 3 e 2 lados medindo x. 3 mais 3, 6. X mais x, 2x. Logo, o perímetro da peça retangular é 6 mais 2x. Letra D. Qual é a expressão algébrica que fornece a medida da área da peça retangular em função da medida x? Então, lembrando que a área é base vezes altura, nós teremos 3 vezes x. Logo, a área da peça retangular é 3x. Letra E. Qual é a expressão algébrica que fornece a medida da área das 4 peças juntas em função da medida x? Então, lembrando, a área total é a área da peça 1, que é x ao quadrado, mais a área da peça 2, que também é x ao quadrado, mais a área da peça 3, que também é x ao quadrado, e a área da peça 4, que é 3x. Então, x ao quadrado mais x ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 3x ao quadrado mais 3x. Esta representa a área total da figura. Letra F. Um cliente encomendou o conjunto com as 4 peças, especificando a medida do lado da peça quadrada como sendo 1 metro. Pagou R$50 por metro quadrado do granito. Quanto ele pagou pelas 4 peças? Bom, se a medida do lado for 1, então x é igual a 1. Logo, as 4 peças juntas terá comprimento igual a 6 metros de largura. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. E 1 metro de altura. Então, a área será 6 vezes 1, que é igual a 6 metros quadrados. E o valor pago? Se cada metro quadrado é R$50, 6 vezes 50, R$300. O valor pago por essa peça será R$300. Procure a sabedoria e aprenda a escrever os capítulos mais importantes de sua história, nos momentos mais difíceis de sua vida.